O programa Pontuando hoje vai falar de criatividade e de uma palavra muito em voga, que é mindset. Eu não vou explicar, em princípio, o que é mindset, e você já deve saber, já deve intuir o que é, que hoje em dia nós temos pessoas muito engajadas, que têm um conhecimento, ainda que disperso, mas têm conhecimento das coisas, quase que por intuição. Bom, mas nós vamos sair da área da intuição, vamos jogar isso aí no terra a terra. Como é que você faz para ser criativo, ter um mindset criativo na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida, no seu desenvolvimento, nos seus estudos? Então, nós trouxemos aqui a Débora Marques. Eu não vou falar do currículo da Débora Marques, eu vou deixar que ela fale. Vou fazer uma prevençãozinha inicial, mas antes, tudo bem, Débora? Você está aí conosco outra vez. Muito bom estar aqui com você, tudo ótimo, Zé Roberto, obrigada pelo convite, sempre um prazer vir aqui bater um papo contigo. Ah, bacana. Eu costumo acompanhar as lives da Débora Marques e você vai lá no Instagram, acessa o perfil dela e ela faz live, não é porque ela está na minha presença virtual aqui, mas ela faz lives maravilhosas, eu aprendo muito. Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, com a linguagem, porque eu realmente sou da área, né, do marketing, né? Então, eu como digo para a Vanessa, a minha fala é toda filosófica, né? Apesar de eu ser engenheiro e físico, mas a minha fala é filosófica. Muito Então, bacana. eu vou passar aqui a leitura rápida, que é a introdução que eu quero fazer, rapidinho, e vou passar a palavra dela para ela, ela vai falar do seu currículo e depois ela vai entrar na pauta que eu vou mencionar aqui agora. Então, um minuto aí que eu vou ler. Olha, nós vamos falar de como funciona a criatividade, tá? Primeiro, o que é criatividade? É uma coisa importante da gente determinar. Como usar a criatividade das pessoas nas empresas e por que isso é importante? Olha só, às vezes as pessoas pensam que criar é sempre inovar. Olha, você pode pegar uma coisa de modelo de trabalho antigo e a inovação seria você reintroduzir isso no momento oportuno. Isso também é criatividade, né? Criatividade com inovação, que mistura é essa? É o que eu acabei de falar, é uma possibilidade. Mindset criativo, como ter? Eu vou deixar que ele explique o que é mindset. Como fazer a gestão da criatividade no ambiente empresarial? Então, a pauta dela é isso. Dizer para nós como funciona a criatividade, o que é a criatividade, como usar a criatividade ou incentivá-la nas empresas, por que isso é importante, juntar criatividade com inovação, como se mistura isso, o que é o mindset criativo e como tê-lo, e como se fazer a gestão de pessoas no ambiente empresarial, exatamente para destacar essa criatividade, para puxar essa criatividade. Então, olha bem, o mindset criativo, eu vou falar em linhas genéricas, se você for na internet, você vai achar essa explicação, mas ela não te diz muita coisa. É uma forma de pensar, um tipo de mentalidade que possui uma habilidade de buscar soluções para determinado problema e saber como aplicar de uma forma que vai trazer bons resultados para a vida e para os negócios. Olha bem, gente, isso é um modelo esse é um modelo de escrita que apenas versa sobre o conteúdo, mas não te dá aquilo que você precisa realmente. A nossa proposta aqui é que a Débora explane sobre isso, explane sobre essa pauta. Então, eu vou deixá-la falar, explicar o que é. Débora, fique à vontade, siga aí os seus, eu costumo usar uma palavra muito antiga, siga os seus alfarrábios mentais aí. Uau, essa daí é nova para mim, não conhecia, viu? Os, Olha, muito alfa, bom. os alfarrábios são escritas antigas, né? Como se fossem livros antigos, onde as pessoas colocavam ali, com determinados símbolos, o conhecimento, entendeu? Bacana. Então, toda vez que a gente fala com um sábio, a gente fala dos alfarrábios dele. Poxa vida, não, acho que não sou para tanto, mas ó, agradeço e agradeço eu aprender essa palavra nova, né? Então, tá Bom, bom. ó, muito bom estar aqui. Eu trabalho já há alguns anos, né, com inovação, com criatividade. Esse ano vão ser 14 anos já nesse ambiente todo que eu gosto muito. Eu atuo como gerente de planejamento e inovação
de um hub de inovação e de empreendedorismo, né, numa universidade pública brasileira, que é a UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, e também dou aula na graduação, na pós-graduação, em temas como inovação, criatividade, design thinking, empreendedorismo, plano de negócios, essas áreas do marketing, né? E aí assim, é um mundo maravilhoso, esse mundo de a gente atrelar a criatividade, os produtos e serviços inovadores no mundo dos negócios, né? Então, assim, é com isso que eu trabalho, já tem alguns anos. Mas aí entrando de modo mais pontual nessa nossa conversa aqui, né, que é que a gente veio para poder fazer, quando a gente pergunta assim, mas o que é criatividade? A criatividade ela pode ser entendida, né, Zé Roberto, no quadro que está aí atrás de você, você tem aí um quadro criativo, o Romero Brito, né, que é um pintor brasileiro contemporâneo, tem lá a criatividade dele, como o Picasso, como, né, o Van Gogh, a gente tem a criatividade que está expressa nas obras artísticas. Não é esse tipo de criatividade que a gente vai conversar aqui hoje. É mais uma criatividade voltada para a solução de problemas. Então, o conceito de criatividade que a gente parte, né, quando trabalha com criatividade e inovação, é aquela criatividade que nos possibilita, para cada probleminha que a gente tiver, trazer uma série de soluções em potencial. Então, eu dei um exemplo que eu gosto de dar, né? Vamos pegar uma tribo indígena, eu tenho lá um índio, ele quer tomar água, ele vê um riacho, qual que é o primeiro instrumento que ele tem para beber água? Ele vai juntar as mãos e vai ali beber água. E aí passa, se evolui, ele pode, então, ele pode pegar a folha de uma árvore e ele começa, então, a desenvolver algum instrumento para juntar aquela água. E aí a gente tem, né, a sociedade moderna, uma caneca, aí você pode ter uma garrafa d'água para você beber, usar de instrumento. Então, para o mesmo problema, que é você beber água, ingerir algum líquido, você pode ter vários tipos de soluções. Quanto mais uma pessoa é capaz de trazer potenciais soluções para os problemas, mais criativa ela é. E a gente vive tendo problema, né, José Roberto? A gente tem problema na nossa esfera privada, né, pessoal, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, no ambiente das empresas. Então, imagina, você está na sua casa, está morto de fome, você abre a sua geladeira, tem algumas opções, o que você faz? Cria no improviso. Você tem um problema que é a sua fome. E vai, então, na criatividade, solucionando aquele problema. Uma empresa precisa vender mais, não está conseguindo vender. E aí, então, ela analisa o perfil dos clientes que ela tem e vê, olha, tem muitos clientes meus que não estão vindo aqui na loja, mas eles estão na internet. Ela abre um canal de venda na internet. Então, ela está tendo uma solução diferenciada para um problema. Então, a criatividade, essa nossa capacidade de solucionar de modo novo, né, com algo que ainda não foi feito ou significativamente melhorado algum problema que a gente tenha, não importa de qual esfera da nossa vida, né? E aí, a criatividade, né, a importância da criatividade nas empresas é exatamente porque uma das coisas que as empresas mais têm são problemas. Primeiro, para poder uma empresa existir, você vai pensar, meu Deus, como é que eu vou criar, gerar, entregar valor? Como é que eu vou funcionar? Que produto que eu vou ofertar? Aí a pessoa, na fase da ideia, né, ainda ela não empreende, ela fala, eu quero empreender, e ela começa, então, a criar toda uma estratégia. Então, ela tem vários problemas para poder resolver. Problemas de como ela ganha dinheiro, que tipo de cliente que ela atende. Aí ela começa, vamos supor que eu tenho ali, vou desenvolver um modelo de base bem tradicional, uma padaria. E aí eu tenho o problema, onde que eu vou instalar essa padaria? Como que vai funcionar? Vários problemas. Quanto mais plena for a capacidade desse gestor, dessa pessoa que quer abrir uma empresa, né, dessa pessoa que trabalha numa empresa, para solucionar os problemas, desde os problemas mais operacionais que a gente diz, eu estou nessa padaria, nossa, acabou o fermento e acabou que a gente recebeu aqui agora, via WhatsApp, uma demanda para 50 pãezinhos. Como é que você faz? Como que você resolve isso, né? É um problema que você tem que vai te ensejar uma solução. Quanto mais criativo você é, mais soluções você vai trazer. De quanto mais soluções você trouxer, melhor vai ser. Nessa mesma padaria, saindo dos problemas operacionais do dia a dia, vamos pegar um problema estratégico. Surgiu uma padaria concorrente que tem ali várias linhas de pães diferenciados. E aí você está perdendo cliente. Você tem um problema real, você está perdendo clientes. E aí, estrategicamente, você elabora, olha, preciso desenvolver uma nova linha de pães.
Então, você, com criatividade, vai buscar solucionar esse problema, buscando no mercado tipos de pães que existem, pães gourmets. Aí tem pão australiano, pão com glúten, sem glúten, pão disso e aquilo, com lactose, sem lactose. Aí tem uma infinidade de tendências. Então, a criatividade ela é importante para todo tipo de negócio, não importa se o negócio é de base tradicional, como uma padaria, um açougue, um salão de cabeleireiro, porque problemas eles vão acontecer em quaisquer das esferas, né? Operacionais, na parte ali de fazer alguma coisa entre o estratégico e o operacional, que é o tático, em todos os níveis vão aparecer problemas. E nas empresas que já, né, trabalham com um produto, um serviço inovador, né, imagine que eu trabalhe numa empresa que ofereça um software para gestão de pessoas. E esse software faz o controle de ponto, faz processo de admissão, de seleção de colaborador, faz toda a vida, a carreira do colaborador nas empresas. Então, eu já tenho uma empresa que é de inovação, que traz um produto tecnológico. Acontecem vários problemas no uso desse software. Então, eu coloco para rodar no meu cliente, faço a implementação na empresa do Joaquim, e aí, quando vai rodar, o Joaquim tem tipos de clientes diferentes que eu não tinha previsto no meu software, e eu tenho que resolver isso a tempo, né? Com velocidade. Então, a criatividade ela é super importante para a permanência das empresas hoje no mercado e para garantir que as empresas possam inovar. Então, uma das coisas que a gente discutiu, né, Zé Roberto, de colocar na pauta foi por que criatividade e inovação andam juntas? Exatamente porque a inovação, que é, né, você trazer para o mercado, uma empresa trazer para o mercado produtos, processos, serviços que sejam novos ou significativamente melhorados, eles só acontecem se a gente tiver dentro dessas empresas pessoas que tenham, então, resoluções diferentes para os problemas que acontecem, para pensar em produtos e serviços diferentes, para resolver problemas táticos, operacionais, estratégicos de modo diferente, rotinas de trabalho de modos diferentes. Então, o que a gente tem? O ser humano é quem é o ser capaz de ser criativo. E são as empresas que usam essa criatividade, o fruto dessa criatividade, que é uma resolução de problemas, né? Várias resoluções, várias opções para resolver um problema. Essa empresa, então, pega essas ideias que as pessoas, seres humanos, tiveram e empacota numa inovação, em algo que vai ser ofertado e que alguém no universo, né, no mundo fora dessa empresa, precisa ver valor, precisa comprar aquilo ali. Vou me explicar dando exemplos que acho que vai ficar bem mais claro. Imagine que a gente, então, precisa, você está andando na rua, eu uso óculos, aí eu preciso limpar meu óculos, ou eu estou gripada, preciso assoar meu nariz. Aí tem uma imagem que eu gosto de ver, depois quem tiver curiosidade pode colocar aí na internet, mas é de uma oriental, e eu não sei se ela é japonesa, coreana, chinesa, que eu já não tenho essa percepção para poder saber, mas é uma oriental, e ela está com um arquinho, e nesse arquinho de cabelo, de cabeça, tem um rolo de papel higiênico aqui. E à medida que ela vai andando na rua, ela puxa aquele rolo de papel higiênico, pega um pedacinho e assou o nariz. Isso resolve um problema? Resolve. É até uma coisa criativa, né? Você tem aí um problema, listei minimamente 2 problemas. Você quer limpar seu óculos e suar o nariz, você tem problemas. Esse produto resolve um problema. Só que quem compra isso? Ninguém compra isso, né? Quem vai comprar? Imagina, você compraria, você vai andar na rua com rolo de papel higiênico na cabeça? Só se for carnaval e olhe lá, né? Acho que nem assim. Nem assim, você vai ficar com vergonha, pô. Enfim, mas resolve o problema. Só que este produto que é criativo, inegavelmente criativo, né? Porque é uma solução diferente para um problema, ele não se configura como uma inovação. Por quê? Porque as pessoas não vão ver valor em comprar aquilo ali, em adquirir aquele bem, aquele produto. A inovação necessariamente tem que trazer algo que seja novo. Imagina quando o Graham Bell lançou o telefone, né? Reza a lenda que ele teve que atender 100 vezes, falar hello, porque as pessoas queriam experimentar, né? Imagina, você só podia conversar em copresença física, né? Uma pessoa do ladinho da outra. Sem copresença física, você conseguir conversar com alguém, que foi super revolucionário, como é ainda hoje, né? Se a gente olhar para os nossos celulares, tudo que a gente pode fazer com eles, olha que coisa revolucionária. Mas vamos pegar o telefone, algo totalmente novo. Então, isso é uma inovação.
A gente também faz inovação quando melhora significativamente esse produto. Então, o telefone passou por várias inovações aí. Daquele que eu e o José Roberto usamos, que era aquele de bolinha, né? Sabe, aquele que se rodava, lá na década de 80, talvez iniciozinho da de 90, enfim. Depois teve aquele telefone que é de clicar e hoje você não precisa. Eu posso aqui apertar um botãozinho e eu peço a Siri, ela já faz a chamada. Ligar para Zé Roberto, ela já vai ligar para mim sem nem eu precisar discar. São evoluções, são melhorias. Isso tudo é inovação. Mas para a gente dar esse rótulo de que um produto, um serviço, um processo inovador, as pessoas têm de ver valor, têm de comprar aquilo ali, têm de encampar aquilo ali, têm de adquirir aquilo. Diferentemente do papel higiênico da Oriental, a Kleenex, que é uma marca de lenços, ela criou pacotinhos com lenços, lencinhos descartáveis, 10 lencinhos descartáveis. Esse sim resolve o mesmo problema, né? Que assoar nariz, limpar o óculos, só que você vê valor e você tem isso, né? Eu não sei você que está aí assistindo a gente, talvez você tenha na sua bolsa, na sua casa, esse pacotinho aí individual de lencinhos da Kleenex, exatamente para resolver o mesmo problema que esse rolinho simpático, né, na cabeça da pessoa faz. Então, a inovação, ela tem esse condão de chegar até o mercado, de as pessoas realmente verem valor. E eu só chego num lencinho individualizado da Kleenex, eu só chego nessa solução aqui porque antes teve um ser humano criativo que tinha ali um problema. E aí, para este ser humano criativo trazer uma solução diferente ou nova, tem aí coisas e elementos que a gente precisa trazer, que vem uma outra pauta nossa. Como que uma empresa pode fazer a gestão da criatividade dentro dela, né? Primeiro ponto é e super importante, né? Muito, porque senão não adianta. Não basta ser remédio, tem que ser gelol. Não basta você querer inovar se você não tiver gente boa para poder fazer a inovação acontecer. E para a inovação acontecer, precisa da criatividade. E aí, como que a gente faz a gestão da criatividade dentro das nossas empresas? E aí, lembrando que eu não estou falando aqui só de empresa Uber, não estou falando só da empresa Google, da Meta, né, que é dona aí do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Eu estou falando da padaria do Joaquim, na mercearia do João, do pet shop da Cristiane. Eu estou falando de qualquer modelo de negócio, de qualquer tipo de empresa, desde a mais tradicional até a mais inovadora, né? Você pega aqui o Tesla, né? Aquela empresa Tesla, que é do Elon Musk, que produz carros, nossa, maravilhosos, que se dirigem sozinho, que está produzindo junto com a NASA o Shuttle, né? Que é um ônibus espacial para fazer expedição para Marte, para a Lua. Maravilhoso. Mas a Cristiane, com o pet shop dela, também precisa fazer a gestão da criatividade. E como que ela faz isso? O primeiro ponto, assim, que eu costumo falar sempre, toda uma consultoria, eu estou numa mentoria, eu falo, olha, processo seletivo. O seu PCL, né, o seu processo seletivo, ele tem que ser matador. Você tem que conseguir atrair pessoas boas para trabalhar junto com você, né? E esse processo seletivo tem que contemplar ali, de repente, na entrevista ou na prova, né, em alguma fase do processo, você avaliar a criatividade que essa pessoa tem. E como que eu avalio a criatividade? Eu avalio a criatividade trazendo um problema prático para essa pessoa e vendo como que ela te responde. E vendo quais soluções ela te traz. Se ela te traz uma solução, se essa solução está dentro do que a maior parte das pessoas faria, se ela traz uma solução original, diferenciada, se ela traz mais de uma solução. Então, fiz aí um bom processo seletivo. Agora, como que eu faço essa gestão do ser criativo dentro da minha empresa? É importante quando a gente vai estudar a criatividade, né? O Rhodes, ele já na década de 60, bem lá antiguinho, ele propôs os 4 P's da criatividade. A criatividade, para ela acontecer no ambiente empresarial, é importante que a gente, né, enquanto gestor ou líder, a gente observe 4 questões. O primeiro P é o P de pessoa. Que pessoas que eu estou tendo, né? Que capital humano, intelectual eu estou tendo para gerar criatividade. E aí eu tenho várias formas de estimular as pessoas a serem mais criativas. É o tal do mindset criativo que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Depois eu tenho aqui o press do inglês, né? Que aqui no português a gente traduziu como ambiente. Então, o segundo P, né, para a criatividade acontecer na empresa, é o ambiente. Qual é a pressão que está sobre essa pessoa aqui, né? O ambiente que pressiona, o contexto em que ela se insere, que vai facilitar
ela ser mais ou menos criativa. E aí eu preciso aqui ter um ambiente bacana, em que eu facilito que as pessoas tenham ideia, em que eu não critico as ideias que surgem, que eu não penalizo algumas ideias que possam, né, custar alguma coisa. Então, eu tenho que analisar, tem aí a minha gestão de riscos. Então, eu tenho uma série de elementos e de fatores que eu tenho que ver aqui nesse P de ambiente. Eu tenho aqui o P de processo. Qual é o processo que eu vou deixar com que as minhas pessoas, as pessoas que trabalham aqui na minha empresa, os meus colaboradores possam percorrer para desenvolver a criatividade? Então, a cada problema que a gente tem, imagina que a gente trabalhe numa empresa que desenvolva canecas. Então, a gente quer trazer uma caneca moderna, criativa e nova, tá? Para a gente lançar agora antes do meio do ano. O que eu posso fazer? Desenvolver um processo que começa com o levantamento do problema que a gente tem, um brainstorm, que é essa tempestade de ideias, em que todo mundo vai dando ideias, sem julgar nada. Depois a gente tem uma fase de análise, de ranqueamento, de quais ideias que vão. Eu posso usar uma metodologia de ranqueamento, eu posso usar uma matriz de priorização para ver qual modelo de protótipo de caneca que vai seguir. Então, eu preciso ter um processo para essa criatividade acontecer. Não é algo que é assim, voilá. Estou eu tomando banho, vem. Não, a criatividade, para a gente colocar no ambiente empresarial, ela é fruto de um processo, de uma metodologia. Então, qual é a metodologia que você vai usar na tua empresa? E, por último, o último P é o P de produto. Qual o produto que vai ser fruto dessa reunião dos 3 poderes anteriores? Da pessoa que está num ambiente que facilita a criatividade, por meio de um processo, de uma metodologia clara para deixar essa criatividade fluir. Qual é o produto que é resultante deste processo? Então, aqui a gente tem uma matriz para a gente avaliar se um produto é ou não criativo, né? Para um produto ou um serviço ser avaliado como criativo, ele tem que ser original, ele tem que ser elaborado, né? Tem que trazer ali uma elaboração, ser bem feito, e ele tem que ter resolução, ou seja, tem que ter funcionalidade. As pessoas têm que olhar para ele e entender para que ele funciona, né? E aí não importa se é para fuga de uma dor, eu tenho uma dor clara, que é beber água. Então a caneca traz uma fuga da dor. Ou a satisfação de um desejo. Por exemplo, o quadro do José Roberto. Não tem dor nenhuma, tem um desejo de embelezar a casa dele, a parede dele, de compor, de criar um cenário, assim como eu tenho um quadro, né, no meu escritório, enfim. N outros produtos ou serviços, né? Então, um produto, um serviço, ele serve minimamente para essas duas coisas. Ou para levar o nosso cliente a fugir de uma dor, um problema que ele tem, ou para satisfazer um desejo. Então, eu preciso trazer uma resolução clara. A pessoa tem que olhar para aquilo ali e tem que entender. Então, se você criou um produto e quer saber se ele é criativo ou um serviço, é só você ver se ele está elaborado, se ele está todo bem acabado, se ele é original, né, diferente de tudo que existe ou significativamente melhorado, e se ele tem resolução, ou seja, se as pessoas enxergam de modo claro a funcionalidade dele. E aí a gente tem esses 4 P's. Você, para fazer a gestão da criatividade na sua empresa, tem que garantir que esses 4 P's funcionem de modo redondo. Se você faz isso fatalmente, ou vou usar até outro advérbio aqui, lindamente, no final do processo, você vai estar fazendo inovação. Você vai ter criado uma caneca inovadora que pode ter uma entrada USB, que pode conectar com Bluetooth, ela mesmo tocar, que pode ter uma abertura aqui para colocar a comidinha, o biscoitinho, que quando você está bebendo café, já pega aqui o biscoito, enfim. E aí você vê, ó, num toque aqui de ideias, já surgiram algumas ideias numa caneca criativa. Se eu propuser para você, né, pega um determinado produto, como uma caneta, quais são as possibilidades de uso para uma caneta que você pode ter? Quanto mais quantidade você trouxer, melhor, né? E aí, um ponto que eu queria dizer sobre esse P de pessoa criativa, antes da gente partir aí, né, para a última coisinha da nossa pauta, que é do Mindset, é que a gente, quando vai analisar um produto, né, eu participo de muitas bancas, já dei muita consultoria para a empresa, e o que a gente vê, o que a gente avalia? Até mesmo como professor também, como professor a gente tem isso. A maior parte de nós, a gente tem aqui um caminho que geralmente a gente percorre, que eu chamo aqui de mediocridade. Mediocridade no português tem uma conotação às vezes negativa, né? Mas eu quero a conotação que é a conotação primária, exatamente, José Roberto, que é o quê? É a maior parte das pessoas, você tem aqui um determinado problema.
E eu faço esse teste sempre, tá? Às vezes estou dando treinamento corporativo, nas minhas salas de aula de graduação, de pós-graduação, eu falo assim, ó, que usos você pode ter para essa caneta? E aí, gente, fatalmente, sempre vai ter alguém que vai dizer assim, prendedor de cabelo. Sempre vai ter alguém que vai dizer assim, como régua. Por quê? São usos mais comuns e corriqueiros que a maior parte das pessoas geralmente tem. Então, nós todos temos a tendência a seguir o caminho do meio, que é essa mediocridade. Você tem numa sala de aula, todos os alunos seguem a média. Aqueles que tiram a mais despontam, aqueles que tiram abaixo são alunos, né, que você fica ali, ele tem que sempre se esforçar mais. Quando a gente fala de criatividade, o parâmetro escalar, né, a escala não é de pior ou de melhor, de bom ou de mal. Você tem as pessoas que são dentro da média, que seguem as ideias e têm as soluções de problemas, geralmente dentro da média. A gente tem as pessoas abaixo da média, que propõem poucas ideias em pouco volume, pouquíssimo criativas, e a gente tem as pessoas mais criativas, que estão acima da média. Por que elas são criativas? Porque elas chegaram nesses 4 elementos que eu vou falar aqui. Elas trouxeram fluência. O que fluência quer dizer? Elas, então, trouxeram quantidade. Quanto mais opções de uso para caneta eu trouxer, mais eu vou forçar o meu neurônio. Vou me explicar. Toda vez que a gente tem um problema, uma situação, o nosso cérebro, ele quer sempre a coisa mais fácil. A gente quer ficar à toa, a gente quer ficar na inércia, o nosso corpo é preguiçoso, a gente é preguiçoso. Para sair, para fazer alguma coisa diferente, a gente faz muito esforço. Então, o seu cérebro tem aqui, o uso da caneta. O que eu posso fazer? Colorir, rabiscar, desenhar, escrever, tudo dentro da mesma categoria de uso, que é para qual a caneta existe, que é a escrita. Então, isso que o seu processo neuronal já está aqui, os seus transmissores já estão acostumados. Se você começa a se forçar a ter fluência, ou seja, quantidade, o seu neurônio vai ter que trabalhar mais e ele vai percorrer caminhos neuronais não antes percorridos. Quando ele percorre caminhos neuronais não antes percorridos, o que é que você está fazendo com a sua mentalidade, com o seu processo cognitivo? Você está instaurando um novo modo de pensar, um novo mindset, uma nova mentalidade, que para cada problema você vai percorrer novos caminhos. O que seria percorrer novos caminhos? Trazer volume, quantidade de potenciais soluções para um determinado problema. Então, diga, claro. Eu só queria te interromper, só para te dar um exemplo. A Rita Lee, né? Amo, maravilhosa, diva. Pois é, a Rita Lee foi dos Mutantes, eu peguei essa época, né? E depois ela fez uma carreira solo muito bem sucedida, até mais bem sucedida, mostrou toda a criatividade dela e tal. Com letras sensacionais, teve uma parceria com o marido. Ela foi para os Estados Unidos, ela tinha acabado de sair dos Mutantes, ela queria montar a banda dela. Aí ela pegou, fez um colar, e vários colares para vender. Ela fez um colar com pedrinhas, onde aquilo ali era o LSD, que era uma droga. Sim. Que nos Estados Unidos, naquela época, ainda não era proibida, mas que no Brasil era. Ela pegou, fez um colar e trouxe vários colares e passou pela alfândega. Aquilo era um colar. Aí alguém perguntou para ela, mas esse colar não, esse colar foi feito à mão. Esse colar é artesanal, ele não é de uma indústria, então ela não teve que pagar imposto, não teve que pagar nada. E ela passou para o colar. Aí ela chegou aqui, ela vendeu, ela trouxe mais ou menos 100 pedras daquelas, feitas em colares, vendeu 50 e as outras 50 ela deve ter usado para aumentar a criatividade. Para o próprio deleite. Isso, é para o próprio deleite. Ela conseguiu montar a banda dela, teve grana para tudo. É claro que você vai falar assim, pô, você dá um exemplo de tráfico, você dá um exemplo de droga, você dá um exemplo de... Vamos tirar o mérito do fato em si, porque eu vou levar para o lado do humor, realmente não é uma conduta legal, mas ela foi extremamente criativa para chegar no objetivo dela. Por quê? Porque pessoas como ela, que saem da média, normalmente têm pensamentos extraordinários para resolver problemas. Né? Exatamente. E eu estou notando aqui que você está falando menos de inspiração e mais de transpiração.
Total. É isso? Então, para você criar esse mindset, você deu o caminho aí, você tem que exercitar esses neurônios. Isso. Segue aí que eu estou gostando. Perfeito. Rita Lee brilha em vida, né? Mas é exatamente isso. Para você desenvolver o seu mindset criativo, ou seja, a sua mentalidade. E que mentalidade é essa? Diante de um problema qualquer, que pode ser da sua vida pessoal, como eu falei, como que você vai arrumar a casa mais rápido, como é que você vai preparar um mexidinho para você comer, como que você vai produzir uma peça que você precisa fazer aqui para você divulgar no seu Instagram, como que você vai dar uma aula mais criativa, não importa qual é o problema que você tem, né? Ah, eu tenho aqui uma caneta que parou de funcionar, o que você vai usar, né? Enfim, você pode ter qualquer tipo de problema. Para cada problema que você tiver, você precisa transpirar no sentido de trazer, né, o seu olhar, o seu foco em quantidade, influência, em volume, tá? E esse volume você não tem assim, fazendo pouco, você tem com um trabalho árduo, com uma metodologia, né? Na empresa, mostrei mais ou menos, a gente precisa ter um processo, pessoas, enfim. Mas aqui, né, em termos de mindset, você é mais criativo quando você traz essa quantidade, que é esse volume, quando você consegue trazer, além dessa fluência, né, você consegue trazer também uma elaboração. O que isso quer dizer? Para cada ideia que você pensar, e aí você vai selecionar algumas dessas ideias que vão ser melhores, né, para solucionar o dado problema que você tiver em análise, você trazer, por exemplo, se eu estou nessa equipe da caneca, eu vou trazer aqui um desenho da caneca, eu vou elaborar essa minha ideia, até para eu poder apresentar de modo melhor para as pessoas, né? O outro ponto é a qualidade. Qual é a qualidade daquilo que você está trazendo, né? Então, nessa qualidade, o que você tem? Você tem basicamente a caneta, ela tem uma categoria aqui única, né? Básica, que é a escrita. Ela serve para você escrever. E aí você tem verbos correlatos, ações correlatas entre rabiscar, colorir, etc e tal. Mas isso aqui está dentro da funcionalidade, da função primeira da caneta. A partir do momento que você começa a pensar em usos pouco convencionais, o que você faz? Você sai dessa média aqui. E quando você sai dessa média, você entra no quarto elemento, que é a originalidade, que é exatamente você pensar em usos que a maior parte das pessoas não pensa. E aí, nessa, o Uber acontece porque tem um jeito novo de se locomover. O problema é como fazer com que as pessoas se locomovam em médios e grandes centros urbanos. Você tem aí táxi, ônibus, caminhão, moto, a pé. Aí você tem uma pessoa brilhante que diz o seguinte, cara, eu vou criar aqui, vou ficar no meio do caminho entre um e outro. Aí você tem um problema que a padaria que ela precisa chegar até o cliente. Ela tem a loja física, ela fala assim, vou estar na virtual. Mas aí ela fala assim, cara, só a virtual não estou conseguindo vender muito. Aí ela pensa fora do quadrado, ou seja, ela tem uma ideia, ela tem várias ideias, dessas ideias ela tem caldo para pensar, pegar melhor, ela elabora essa ideia, ela traz qualidade, ela é original, e ela traz um plano de assinatura, em que o José Roberto assina, coloca ali qual é o horário que ele quer que chegue o pãozinho para ele coloca quais dias da semana que ele quer, ele passa o cartão de crédito dele, todo dia vai estar batendo ali para ele. Olha que maravilha. Ainda não tem esse modelo de negócio aqui de fora. Hashtag fica a dica, né? Mas o que você tem? Você só consegue isso se o seu mindset, ou seja, a sua mentalidade, for uma mentalidade criativa. E o que é ter uma mentalidade criativa? É você entender ao fim, desde o início ao fim, que para todo problema você não tem uma única solução que convirja. Você pode ter para um problema várias soluções diferentes. E isso você tem que ter esse mindset para todas as etapas e fases da sua vida. Então, se você está acostumado a usar sempre o mesmo brinco, você pode usar um brinco diferente. Se você está acostumado a usar o mesmo tipo de roupa, um dia você pode se sujeitar a usar outro tipo de roupa. Se você é professor, você pode trabalhar, conhecer uma abordagem didático-pedagógica diferente e tentar um instrumento, uma ferramenta online que você não usou, validar. Se você é engenheiro da produção, você não conhece a metodologia tal, aí você vê numa feira que estão usando, observa as tendências, traz aqui para a sua realidade, aperfeiçoa aquilo, começa a implementar essa mentalidade, esse mindset criativo
nos leva a ser menos preguiçosos, nos leva a percorrer outros caminhos, né? E nos faz, então, enxergar outras possibilidades. Vou contar uma pequena história aqui para poder encerrar. Quando eu estava fazendo faculdade, lá na UFJF, a gente tinha, né? Eu estudava numa faculdade embaixo o RU, que era o restaurante universitário, ficava em cima. Então, a gente tinha 3 opções, mais ou menos, aí para poder subir até o RU. Ou a gente, quem tinha carro, ia de carro, eu não tinha carro, só fui ter carro depois que comecei a trabalhar. Ou você pegava um ônibus, que podia ser esse ônibus de lotação convencional, ou a própria universidade, às vezes tinha um ônibus do próprio RU, que levava mesmo, que leva, ainda existe isso, que leva os estudantes até lá em cima. Ou a gente subia a pé, e esse subir a pé tinha um escadão. É um escadão maravilhoso, não sei quem é de Juiz de Fora, Zé Roberto conhece isso. É um escadão bem íngreme, altíssimo, que saía lá de baixo, perto da Letras, e chegava lá em cima, próxima ao ICB, mais ou menos. O que a gente geralmente fazia, dependendo do horário que saísse da aula, a gente ia no escadão, eu e as minhas amigas. E aí, quando a gente saía assim do escadão, tinha meio que um canteiro, assim, né, um gramado. E como muitos alunos subiam aquele escadão diariamente, esse gramado ele já tinha o caminho pisado, que era o caminho do meio para quem saía do escadão e ia percorrendo aquilo ali. Então já era assim, pum, você saía do escadão e pum, já cortava aquele coisa no meio para contornar o prédio e seguir para o RU. O que é que aconteceu? Numa das reformas paisagísticas, urbanísticas da universidade, um arquiteto, alguém lá, maravilhosamente, pensou em fazer o quê, Brasil? Pensou em criar um jardim diferenciado ali naquele local. Então, você saía do escadão e você se deparava com o quê? Um jardim diferenciado. Foi uma coisa assim, era bonito de se ver. Só que o que é que aconteceu? Ele não respeitou o fluxo, né? O caminho pisado, o paradigma vigente, que é ali o caminho que a gente ia. E o que ele forçou a gente a fazer? A pessoa que desenvolveu, não sei quem foi responsável pela obra. Ele forçou a gente a dar uma volta enorme. Então, você já subia aquele escadão e você já ficava com aquela preguiça. Caramba, vou ter que dar a volta neste canteiro. Então, davam ali alguns metrinhos a mais para a gente poder, entre a gente e a nossa comida, que a gente já estava morto de fome, morta de fome. Moral da história, quero trazer 2 morais da história aqui, 2 pontos para a gente pensar. Um é o seguinte: nós todos temos a tendência de seguir o caminho mais fácil. A gente é gene egoísta e um gene preguiçoso. Nós temos essa genética. A gente é egoísta porque a gente quer reproduzir, nascer, crescer, reproduzir, morrer e deixar a nossa espécie aí. Por isso que nós estamos perpetuando. E nós somos essencialmente preguiçosos. A nossa biologia, ela quer o mínimo esforço, ela quer o que está aqui já em carga, em operação. E isso na nossa vida social, na nossa vida interacional, isso nos leva ao quê? A seguir sempre a coisa que vai ter menos tração, que vai ter menos impacto. E nos leva à criação de paradigmas, que é esse caminho que a gente segue. Então, você tem um paradigma. Se eu perguntar para você onde você guarda o sal, se você mora sozinho ou é casado e você escolheu onde colocar o sal, geralmente as pessoas vão guardar o sal onde as mães, os pais guardavam nas casas deles. Por quê? A gente vai reproduzindo paradigmas. Então, para você romper paradigma, o que você tem que fazer é um esforço danado. E esse esforço que você tem que fazer, você tem que acordar por você mesmo. É a mudança de mindset. Então, você está estressado, você vive no trabalho, é workaholic, sua saúde está de mal a pior, sua saúde mental, física. Você vai ter que romper esse mindset de trabalho, de rotina, esse paradigma, para construir um novo eu, com mais saúde mental e física. No nosso caso, lá na minha historinha, a gente queria passar pelo caminho mais fácil. Quando, naquele arranjo arquitetônico paisagístico, houve aquela mudança, a gente primeiro se sentiu incomodado porque mexeram no nosso queijo. Então, tem um livrinho fantástico, Quem Mexeu no Meu Queijo, que é ótimo para falar, problematizar sobre paradigma e para nos ajudar a entender mindset, como que você muda a sua mentalidade, né? Quem que pode te empurrar a mudança de mentalidade? Ele, então, nos forçou a fazer aquela volta. Me lembro que quando eu estava fazendo uma das primeiras vezes aquela volta, eu olhei uma das vistas mais bonitas que tem na universidade. Por quê? Porque eu nunca chegava na beirada daquele morro. Porque aquele morro era algo que eu vinha subir escadão e ia assim.
Quando a gente foi ver, cara, tinha uma vista bonita, sabe? Então, às vezes a gente ia, já era no jantar, já estava anoitecendo, via aquelas luzes da cidade, uma outra perspectiva pode se abrir. E ali um outro campo neuronal meu se abriu, outros processos neuronais. Na minha memória, a subida do escadão agora não era só uma linha reta, tinha uma curva e nessa curva tinha uma paisagem. Então, fica aí, hashtag a dica, para esses convites cotidianos de a gente parar de ir no piloto automático, né? Tem um filme legal que se chama Clique, não sei se você já assistiu, que é com Adam Sandler, é uma comédia, um besterolzinho, mas ele é muito legal. O cara vai no piloto automático, né? A gente vive as nossas vidas num piloto automático. Então, assim, que você possa, né? Esse mindset de criativo é realmente virar a chavinha. Ao invés de toda vez que você tiver um problema de qualquer esfera, você tá ali no automático. Ah, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Muitas vezes, quando você vai implementar um projeto de inovação numa empresa, o que é mais comum eu falar com uma equipe, olha, que processo que você faz, tananá, ele me explica, eu faço a diagnose, aí vejo o que já existe, falo assim, a gente podia fazer isso aqui. Ai, mas eu sempre fiz aquele outro jeito. Eu sei, você sempre fez, mas agora nós vamos percorrer um outro caminho, uma outra grama que vai ser pisada. Então, isso é um clique que você liga, né, no seu coração, no âmago do seu ser, que tem transpiração, como, né, Zé Roberto, gostei da palavra aí que usou. Tem muita transpiração, tem metodologias, a gente tem método para criatividade acontecer, a gente tem matrizes para falar se é inovador, se é criativo, se não, se uma pessoa é criativa, se não, por que que é. Então, já é uma ciência. Então, a gente já tem metodologia para tudo, tem ferramenta para o negócio. Então, olha, né? Hashtag fica a dica, vira essa chavinha, esse sair do quadrado é isso, né? É sair desse piloto automático, de todos os paradigmas, do que você está acostumado ou acostumada a fazer e abrir, né, a sua cabeça para esse mindset criativo, que é o de solucionar problemas de jeitos novos ou melhorados. Então, acho que é basicamente isso aí que eu queria conversar. Eu gostei muito da sua fala, e eu já esperava que você ia fazer uma palestra muito bacana, né? E você saiu do lugar comum, e existe uma teoria que eu não sei a quem que atribui, mas que é chamada teoria do fluxo. A teoria do fluxo é o seguinte: é quando você está pensando uma solução, entra num comando em que você se sente confortável e dali tudo vai acontecendo. Tem pessoas que conseguem entrar nesse fluxo de acontecimentos mais rapidamente. O que você está propondo é exatamente você fazer um esforço de você estar sempre num fluxo de mentalidade, de produção de coisas boas, que não são novidades assim que, de repente, uma coisa super diferente. Não, são coisas que dão solução a problemas locais, reais, naturais. Você quer ver uma coisa? Eu estava lendo aliás, foi num vídeo. Eu estava vendo um vídeo e um camarada um vídeo sobre política, o cara metendo pau em umas coisas lá e tal. De repente o cara falou de uberização. Aí o cara falou assim, mas as pessoas também não usam a cabeça. Tem um cara lá na minha cidade, eu não sei que cidade que é, se alguém souber aí, pode escrever aí embaixo. Tem um cara na minha cidade que ele criou um aplicativo que ele reúne os motoristas dos aplicativos Uber e 99 que estão insatisfeitos, né? Porque as tarifas são baixas no aplicativo. O aplicativo foi uma grande ideia, mas às vezes eu não me adequo, não dá para mim, meu carro tem custo, tal, uma N coisas, né? Não me sinto seguro, não consigo pagar um seguro de carro, me sinto tal. Ele criou um aplicativo que localiza as pessoas e esse aplicativo é uma comunidade. Então, eles têm uma espécie de uma central, como se fosse um banco, uma instituição assim, que garante eles. Se acontecer um acidente, eles têm uma espécie de seguro. Se ele ficar um dia doente, aquilo paga, e eles fazem aportes naquilo ali. E o aplicativo é entre eles, então eles podem executar um preço baixo, porque não tem intermediário, porque o Uber, na realidade, seria um intermediário. Entendeu? O que eles fizeram? Naquela cidade não tem nem o Uber, nem o 99. Fica a dica aí. Né? Com certeza, fizeram uma solução caseira, né? Uberizada, muito legal, muito massa. E é isso. Inclusive, é o livre comércio, né? Solidária, entendeu? Eles prestam, quer dizer, a boa ideia foi a ideia do Uber. Você
Tem um aplicativo, você localiza e tal, né? Foi uma ótima ideia. Ah, mas não está funcionando para mim. Então, eu vou criar em cima disso. E os caras fizeram isso aí. Quer dizer, aí, nesse caso, foi um caso de necessidade. O que a Débora está falando aqui, você não precisa de entrar numa guerra para poder correr atrás para resolver um problema que você está numa guerra. Isso aí são soluções extremadas. No seu dia a dia, nós no dia a dia, temos problemas que a gente parar e mudar a mentalidade, a gente consegue resolver. Eu, inclusive, estou precisando de conversar muito com a Débora, porque eu estou com uns problemas. Ela já me deu umas dicas aqui em off, ela já me deu umas dicas legais aqui. A gente vai seguir. Ô, Débora, muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Tá? Eu não sei se você tem algum autor que você cita. Eu já li um livro chamado Mindset, da Carol Dweck, ou Dweck, né? Sim, uma E referência, né? Referência de mindset. ela é referência. É um livro que eu li, né? Vamos dizer assim, li como leigo, né? Naturalmente que você lê o livro, depois você vê a palestra da Débora, aí você começa a entender mais as coisas. Agora, tem um outro livro muito interessante, que ele, inclusive, entra na minha área, que é a questão do raciocínio lógico, que é coisa que eu já, inclusive, dei aula e tudo, que é o chamado Mindware, entendeu? Eu esqueci o nome do autor aqui agora, mas o livro é fácil de achar, Mindware. Eu li alguns capítulos, ainda não li todo, não, mas o ware significa ferramenta. Uhum. Então, ele está falando do uso da mente como ferramenta. Então, ele mostra, por exemplo, que alguns raciocínios nossos são absolutamente ilógicos, né? Então, ele ensina a lógica do pensamento. E, quer dizer, seria um estágio avançado para você fazer depois do estudo do mindset. Porque o mindset é como você adquire a mentalidade, como você muda a sua mentalidade, para você entrar em fluxo, para você dar solução a problemas, inclusive problemas pequenos, conforme a Débora falou. Não precisa ser uma coisa genial, eu vou resolver, eu vou mandar um foguete para a Lua. Não, não. Eu vou criar um negócio tão original que ninguém criou, bobagem, né? Você pode fazer uma música bem feita. Quer ver um outro exemplo? Esse Mindware é um livro muito interessante. Você quer ver um exemplo de uma coisa interessante? Um dia eu estava assistindo um vídeo de uma menina, uma mocinha, tocando bateria. Então, ela fazia... aí ela gosta de rock. Eu também sou roqueiro, né? Até pela minha idade eu sou roqueiro, né? Então, ela pega umas músicas que eu conhecia e ela fazia o que eles chamam de drums, né? A bateria e tal. Aí, um dia ela começou a fazer vídeos sobre bateristas. Aí ela pegou, falou do baterista dos Beatles, que é o Ringo Starr. Lugar comum, mais conhecido, Beatles muito conhecido, tal. Ela pegou, falou uma coisa lá que eu prestei atenção no que ela falou e eu comecei a ouvir a bateria do Ringo Starr. Aí ela me chamou a atenção de que ele não era um baterista que seguia a regra da música, não. Ele criava um estilo de bateria para aquela música. Uau! Então, Super criativo. Ele era co-compositor da melodia da música. Por isso que ele era grande. Ele não era um grande baterista, porque ele era muito destro, porque ele fazia pirotecnia, não. É porque ele ajudava a compor um ambiente com a bateria para aquela música. As baterias das músicas dos Beatles são sempre agradáveis, nunca distorcem. Então, maravilhoso, né? Maravilhoso isso. Quer dizer, ele era um dos caras, ele era o menos visível, mas ele era um dos caras, né? Então, quer dizer, ele estava usando exatamente a mente dele como uma ferramenta com o propósito de destacar alguma coisa essencial ou de se integrar na música. Então, mindset é um negócio, tá? É um negócio, é o canal. É um mindset de crescimento, né? Para estar sempre aberto, né? Para as novas possibilidades. Exato. Inclusive, como eu trabalho muito com essa ideia num banner que eu tenho aqui de cidadania sustentável, eu trabalho muito com a ideia de cidadania, de economia solidária. O mindset, ele te leva para uma ideia de arregimentação de pessoas para políticas de empreendimento. O que é isso que eu estou falando? Por exemplo, nós falamos até sobre questões de plantar. Eu dei o exemplo, antes eu dei o exemplo de uma moça que tinha
uma glebazinha de terra, começou a fazer uma horta, todo mundo queria, alguém sugeriu que ela vendesse para ter o compromisso de fornecimento, ela pegou, largou a profissão dela e foi criar aquilo ali. Isso foi uma mudança de mentalidade, ela teve clareza de ver aquilo ali. Então, você, de repente, tem uma profissão e que depende de conhecimento de outras pessoas, você está com dificuldade, você não arruma um emprego, está pedindo ajuda para todo mundo, aí você pode se reunir no agrupamento, fazer uma economia solidária, e ali muitas cabeças têm uma boa ideia. Isso é uma mudança no seu mindset. Não ficar esperando alguém que te paga um salário, alguém que vai te botar um fundo de garantia lá, alguém que vai pagar seu INSS. Não apareceu, você vai ter que resolver o problema. Você está na economia de guerra, né? Nessa hora você está na economia de guerra. Quase, né? Quase uma guerrilha ali que se abre. Não, perfeito, perfeito exemplo. Muito bom, importante, inclusive, né? Importante. Inclusive, se você precisar se você estiver estruturando alguma coisa na sua cabeça e precisar, você pode procurar a Débora. A Débora é a profissional da área, né? Ela vai conseguir te dar dica e vai conseguir passar você para estágios, né? Inclusive oficiosos, né? Como é que eu faço? Como é que eu faço com uma empresa? Eu quero montar uma empresa, quero isso, quero aquilo, quero... Tem até a ideia do banco comunitário, do banco social. Esse pessoal do Uber e do 99 aí, eles montaram uma comunidade que tinha recurso financeiro. Excelente ideia. Olha que mentalidade espetacular. Recurso financeiro. Se você não puder trabalhar amanhã, tem lá, você tem o seguro lá do seu negócio. Então, é uma coisa que pode fazer muito fácil. Bom, eu acho que eu falei até demais. Quem tinha que ter falado mais aqui é a Débora, mas a Débora falou bastante, eu fiquei muito feliz. Falei, imagina. Tá. Débora, eu vou te convidar outras vezes para a gente falar de outros assuntos, tá? Gostei muito da sua vinda aqui. Você veio embelezar a nossa tarde e noite aí. E apareça mais vezes. Eu vou deixar você falar a sua despedida final e vou finalizar o programa. Diz aí. Agradeço demais. Sempre é um prazer estar com você. Estou sempre à disposição. Muito bom sempre trocar esses papos contigo. Aprendo muito sempre. Então, muito obrigada. Espero que tenha sido proveitoso aí para quem estiver assistindo a gente. Se Deus quiser, vai ser. O canal tem esse filtro. Eu estou ouvindo um barulhinho de neném aí. Tem alguma criança aí perto de você? Não, até que não. Até que não. Não sei. Eu aqui não estou ouvindo, não. É engraçado, eu estou ouvindo. Eu pensei, se deve ter uma criança aí perto dela aí. Não, até que não tem, não. Então tá bom. Então, olha, muito obrigado, Débora, muito obrigado aqui pelo seu comparecimento. Obrigado você, internauta, que está aqui conosco. Passa esse vídeo para frente, dá o like, compartilha, deixa comentários. Se você não gostou, deixa o dislike. Mas se você não gostou, é porque você não entendeu nada do que a Débora falou. Porque ela só falou coisa que nos ajuda, né? E faz isso aí para poder botar o canal para frente, porque a gente quer entregar uma mensagem e quer viver do que é capaz de entregar, não é isso? Então, muito obrigado e até o próximo Pontuando com mais um assunto que a gente achar muito interessante. Até lá.